Gente, vamos chamar agora, vou convidar aqui para a nossa live de hoje a Daniele Aires, que é professora de política internacional. Não sei se ela já está na sala, a produção está aí. Daniele Aires, prazer falar contigo. Bem-vinda ao ICL Notícias. Obrigado, César, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente e com a audiência de vocês. Obrigado mesmo. Daniele, vamos trabalhar um pouco essa questão, porque a gente viu recentemente, no começo da semana, centenas de manifestantes invadiram o aeroporto de Makhakkala, no Daguestão, depois de procurar passageiros judeus a bordo de um avião que chegava de Tel Aviv. A Rússia criticou repetidamente as ações de Israel em torno da faixa de Gaza e reiterou seu apoio à formação de um Estado palestino. A gente sabe que, de muitas maneiras, a Rússia diz que a advertência de Israel aos cidadãos do Cáucaso Norte é anti-russa, entre aspas. A gente teve aí, portanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova, diz que Israel aconselhou seus cidadãos a deixarem a região do norte do Cáucaso na Rússia e que isso é anti-russo. Ela também diz que uma advertência israelense nas regiões essencialmente muçulmanas não tinha, abre aspas, nenhuma relação com a realidade e acrescentou que as relações da Rússia com Israel são resilientes, entre aspas também, esse foi os termos que ela utilizou em inglês. Eu gostaria de ouvir, Daniele, como é que é isso? A gente sabe que o genocídio do povo palestino está escalando uma sensação antissemita no mundo. Isso é extremamente preocupante, porque assim como o povo palestino não é responsável pelos atos do Hamas, o povo israelense e judeu de forma mais ampla também não pode ser responsabilizado pelo que faz o Likud e o governo de extrema-direita do Bibi Netanyahu. Gostaria da tua avaliação sobre isso, por favor. Então, eu acho que essa é uma vou chamar Daniele, teu áudio, não sei se é só para mim, produção, vocês podem me confirmar, porque o áudio está picotando muito e eu não estou conseguindo ouvir a análise. Não sei se isso é só para mim, se a produção... Você pode tirar o seu fone, Daniele, por favor, ou de repente a gente vai tentar reconectá-la. Daniela, se você me escuta, talvez tenta retirar o fone e se conectar de novo, porque o áudio estava picotando muito e a gente eu não estava conseguindo, a gente não estava conseguindo te ouvir. Então, se a produção puder me ajudar a avisar, tá aí. Vamos tentar de novo, Daniele? Acho que tá fechado o teu áudio. Agora me ouve melhor? Bem melhor. Vamos lá. Tá certo, César. Eu estava falando que essa questão talvez seja uma dos efeitos colaterais, vou chamar de efeito colateral, mas talvez o mais prolongado que pode ocorrer depois de um possível cessar-fogo. E isso talvez seja o mais complexo. A ação pelo qual Israel vem praticando dentro da faixa de Gaza, a maneira pelo qual vem retaliando o Hamas dentro da faixa de Gaza, ferindo, em grande maioria, tudo que tem de preceito do direito internacional, principalmente do direito internacional humanitário. Aí você usou uma palavra que é constante na mídia internacional agora e que cada vez mais vem ficando clara para toda a comunidade internacional, que é um genocídio que nós estamos vendo do povo palestino. Ele gera não só um atrito e uma conflitualidade no local e entre as partes, mas ele gera uma divisão a partir da percepção do que está ocorrendo. E o que a gente viu no Daguestão nessa semana que passou é reflexo do que a gente está vendo não só no Daguestão, mas em muitos lugares ao redor do mundo. Ou seja, há uma parte da sociedade que está tomando partido por um lado ou pelo outro, o que é muito ruim, porque isso está sendo alimentado por um lado e pelo outro no discurso da guerra, né? Quando nós vemos retóricas do embaixador
dos embaixadores de Israel, e nós vemos algumas falas do Hamas nesse sentido, e que acaba criando duas coisas, um antissemitismo e uma islamofobia, que é incontrolável. Porque se dentro do território do conflito a gente de alguma forma tem capacidade de controle, de ataque, da expansão do conflito, da escalada, o que você constrói em termos de ódio e de conflitualidade fora do espaço do conflito é incontrolável. É incontrolável para o governo da França, por exemplo, impedir que uma mulher fique no metrô esbravejando contra a posição de Israel em relação aos árabes e depois ela seja atingida por um tiro da polícia que tinha como medo que ela tivesse bombas no corpo. Ela não tinha. E 2 turistas vão ao Egito logo no começo, perto do 7 de outubro, visitar o Egito. 2 turistas judeus são mortos por um guarda egípcio nessa situação, já como resposta ao conflito. Então, o que nós estamos criando nessa situação pode tomar proporções, eu acho que isso se deve muito à contraofensiva de Israel e à maneira como se está constantemente negando a desproporcionalidade dessa contraofensiva, porque a gente não nega, do ponto de vista do direito internacional, que há uma legislação que permite uma contraofensiva, mas ela tem regras. Então, quando você desconsidera essas regras, o resultado que nós estamos assistindo no mundo hoje é de uma crescente construção por parte dos contrários a Israel de um antissemitismo e também de uma islamofobia por parte de outro grupo. Isso é incapaz de ser resolvido no curto prazo, Calejão. A gente pode até acabar com a guerra semana que vem. Né? Olha, conseguimos um acordo nas Nações Unidas, cessou fogo, mas essa clivagem para disputar a retórica de quem estava certo, isso vai precisar de anos para ser desconstruído. E vai precisar de uma vontade política de ambos os lados do conflito, que hoje nós não vemos por parte, por exemplo, do Hamas, nem do governo de Benjamin Netanyahu. Nós vemos por parte da autoridade palestina, mas ela está muito enfraquecida para ter o controle do que poderia vir a ser o início de uma posição de tentativa de resolução pacífica desse conflito. Então, imagens como essa do Daguestão, e ali na região do Cáucaso nós vamos ter obviamente, outras dinâmicas culturais e históricas que movimentam essa questão, nós vamos ver coisas como essa acontecer com mais veemência. E aí a dimensão do conflito vai começando a ficar cada vez mais global, não do ponto de vista bélico, mas do ponto de vista das situações pelos quais os estados vão ter que lidar quando a clivagem entre cidadãos árabes e judeus e israelitas aumentar fora do território de Gaza, fora do território de Israel, fora do território da Cisjordânia. Perfeito. E aí a nossa produção preparou um mapa aqui para que a gente consiga localizar aonde é o Daguestão no mundo. Então você tem aqui o Daguestão ali na fronteira com a Chechênia, no Azerbaijão, e nesse quadro menor que vocês veem nessa parte superior à esquerda do vídeo, aonde que está o Daguestão no mapa mundi de forma mais ampla, para a gente ter em perspectiva isso que Daniele está avaliando, que é absolutamente preocupante. A gente vê, portanto, essas duas dimensões que ela ressalta, né, uma escalada da islamofobia, uma escalada do antissemitismo que é absolutamente preocupante, porque pode gerar toda uma outra onda de atentados e de violência que a gente vai ter que enfrentar ao longo dos próximos meses. E como você coloca, né, Daniele, muito provavelmente não só ao longo dos próximos meses, mas anos a seguir, muito provavelmente. Eu gostaria de trazer nosso debate para o seguinte ponto. Muito vem se debatendo acerca da possibilidade do genocídio israelense em Gaza começar um processo de guerra regional e a possibilidade de você ter potências hegemônicas se envolvendo com isso, o que poderia escalar para um conflito de guerra global. Hoje você já tem veículos falando abertamente dessa possibilidade. Eu tenho amigos, doutores, que são referências,
em relações internacionais que discordam, que acham que esse não é o caso. Alguns outros avaliam que sim, existe essa possibilidade. A gente viu uma fala muito enfática do Amorim, do Celso Amorim, dizendo que a situação é mais aguda hoje do que ela foi durante a crise dos mísseis soviéticos em Cuba, apontados para os Estados Unidos. Eu gostaria da tua avaliação, Daniele. Como é que você vê isso? Você acha que o que está acontecendo hoje em Gaza pode catalisar um processo que resulte numa eventual terceira guerra mundial? Clejão, eu acho que a gente não pode tirar da mesa que a conflitualidade que hoje ocorre em Gaza pode tomar proporções globais. Talvez não proporções globais de conflitos globais totais. Ou seja, teremos uma guerra no Brasil ou teremos uma guerra nas fronteiras do Brasil, mas o fato é que ele pode tomar proporções globais do ponto de vista que todo o esforço econômico mundial se volte para a guerra e acabe se espalhando por lugares aonde o topo da agenda será o conflito e não outros assuntos que são importantes para a agenda internacional, como direitos humanos, alterações climáticas e toda uma dimensionalidade de problemas que o mundo enfrenta hoje. Mas antes de chegar ao ponto de achar que a materialização dessa escalada global possa ocorrer, eu acho que nós temos que fazer uma análise geopolítica regional, né? Que envolve muito dos interesses das potências regionais que ali atuam e de como é a sua capacidade hoje de interagir nesse nível bélico e conflituoso, não só na região, mas ao nível global. E aí eu acho que é onde talvez o freio para uma escalada global possa acontecer. Então, vejamos a região do Oriente Médio antes dessa conflitualidade, nos últimos 10 anos, vamos colocar assim um recorte histórico. Nós vamos ver que há uma disputa do que muitos autores chamam de uma guerra fria no Oriente Médio, entre uma disputa efetiva pela importância hegemônica na região entre duas grandes potências do mundo árabe, persa, vamos dizer assim, que é o Irã e a Arábia Saudita. Então, todos os conflitos que na região vão ocorrendo, de alguma forma, têm uma influência dessas duas potências, porque elas travam um embate daquilo que nós chamamos por guerra por procuração, né? Ou seja, em outros lugares, como, por exemplo, no Iêmen, como, por exemplo, na Síria, e por aí vai. Daniele, perdão te interromper, explica para a nossa audiência o que é proxy war, por favor, a guerra por procuração, só um parênteses. Sim. É uma guerra por procuração, é onde você... Aconteceu muito que não tinha essa terminologia, mas também na Guerra Fria. É quando as duas grandes potências que estão querendo duelar entre elas, ou seja, disputar entre elas algum tipo de poder e hegemonia em algum espaço, não o fazem diretamente, né? Elas utilizam outros espaços, outros conflitos, outros lugares, apoiando forças belicosas nesses lugares para fazer uma luta e entre elas depois, obviamente, apoiar, travar o embate entre elas e ali, obviamente, lutar pelas suas demandas, né? Então, é uma guerra que a gente usa em palavra em inglês proxy, mas é por procuração, ou seja, se passa um tipo de procuração para que um grupo, apoiado por um país ou por outro, faça a luta em nome dessa demanda desse país, né? Então, a gente viu muito isso ao longo da Guerra Fria, em alguns lugares, e agora a gente assiste, por exemplo, no Iêmen, a gente assiste na questão da Síria, e a gente assiste, se a gente for tentar ver também, em algum grau, na disputa e apoio do Irã ao Hezbollah e ao Hamas, na questão ali regional, né? Mas, voltando a a ideia, então, da questão regional dessa disputa, você tem uma disputa efetiva de poder entre a Arábia Saudita e Irã durante esse período, e você, nos últimos meses, você estava acontecendo uma aproximação de Israel com a Arábia Saudita, mediada pelos Estados Unidos. E esse era um elemento que tinha duas características que, de alguma forma, mudavam a balança de poder da região. O primeiro era, você teria agora a Arábia Saudita com uma certa prevalência com a única potência regional que tem alianças com o Ocidente, que é o representante do Ocidente na região, que é Israel. Isso seria, obviamente, um problema sério para o Irã, visto que o Irã considera o Ocidente, em especial os Estados Unidos, o seu grande inimigo
geopolítico mundial, né? E a segunda questão é que essa aproximação com a Arábia Saudita tinha também uma intenção de promover uma resolução para a questão palestina, só que sem os palestinos. Os palestinos ficariam fora da solução, porque o grande interlocutor desse processo viria a ser a Arábia Saudita, né? Então, obviamente, isso causou também um pouco do motivo do levante que nós vemos agora do Hamas. E o que aconteceu quando acontece o conflito, quando acontece o ataque do Hamas e o revide de Israel? Toda essa dinâmica de aproximação se encerra e nós vemos uma união do mundo árabe em torno da causa palestina. Correto? Então, virou então dois blocos, um mundo árabe unido em prol da causa palestina e um Estados Unidos totalmente aliado, sem nenhum critério de direito internacional, de crivo moral ou ético, apoiando as ações de Israel no terreno. Essa escalada do conflito poderia se dar entre esses dois atores, ou seja, esses dois blocos de atores. Só que aí nós estamos falando de uma dificuldade imensa para o bloco árabe-persa, Irã, Arábia Saudita, Jordânia, Síria. Primeiro, de conseguir fazer frente militarmente à potência dos Estados Unidos. Segundo, de querer expandir esse tipo de conflito sem ter capacidades para angariar outros aliados que não sejam os próprios países árabes na região. Então, o que faria com que, se a guerra tomasse uma proporção global, nada garante que eles não sejam o alvo do esforço global da guerra, né? Como se o bloco ocidental tivesse muito mais força de capitanear as suas ajudas nesse sentido. E aí se coloca uma terceira questão, que seria o apoio global que poderia ter esse bloco árabe, né, pró-Palestina, do que hoje é o desafiador da ordem global internacional, ou seja, aquele que hoje provavelmente será o novo líder global, que é China, em apoio com a Rússia, né, que poderia, de alguma forma, também entrar nesse embate e apoiar esse bloco contra-hegemônico que desafiaria o bloco ocidental, e a guerra, então, dividiria novamente o mundo em dois grandes blocos. Hoje a China tem zero vontade de fazer um embate bélico ao redor do mundo. Então, isso são vários freios que faria com que a guerra tomasse uma escalada global. Agora, falar que essa guerra não pode ter uma escalada global seria, de alguma forma, um pouco imprudente, eu acho. Uhum. E principalmente imprudente depois do discurso que nós vimos de Joe Biden, quando ele fala numa possível um terceiro espaço onde os Estados Unidos teria que também promover um conflito, porque haveria clivagens que demandariam e estragariam os interesses dos Estados Unidos, que nós estamos falando de Filipinas e China no Mar do Sul da China. E aí nós teríamos 3 cenários de guerra no mundo: Ucrânia e Rússia, Israel e Gaza, e Filipinas então, veja, falar que aí nós teríamos proporções globais. Nós não temos uma guerra em todo o globo, mas nós temos uma guerra em quase todas as regiões do globo. Então, nesse sentido, talvez não seja uma guerra igual ao que nós assistimos da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim. Mas seja uma guerra que vai envolver um esforço global que muda a rota do que é interessante, do que é prioritário na agenda internacional. Nesse sentido, eu acho que nós não podemos tirar da mesa o fato ou a possibilidade de escalar. Mas, sem analisar a perspectiva regional, a gente perde em capacidade de análise. Hoje, da perspectiva regional, Irã e Arábia Saudita não têm interesse em escalar o conflito. Mas também agora depende muito de como Israel vai continuar conduzindo a situação e os seus ataques e contraofensivas em Gaza. Por exemplo, se vai tirar a população de Gaza e tomar o território, se vai fazer uma série de coisas que Benjamin Netanyahu não deixa claro, né?